A televisão brasileira já foi um verdadeiro espetáculo. Antes da internet dominar tudo, milhões de famílias paravam diante da TV para assistir homens que pareciam maiores que a própria televisão. Eles comandavam auditórios lotados, revelavam artistas, criavam bordões inesquecíveis e dominavam a audiência como verdadeiros reis. Mas o tempo passou. E muitos desses gigantes acabaram desaparecendo das telas de forma silenciosa e até triste. Hoje você vai conhecer a história de 15 apresentadores de auditório que marcaram gerações inteiras, mas que acabaram vencidos pelo tempo, pela doença ou pelo esquecimento. E olha, algumas dessas histórias são muito mais chocantes do que você imagina. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara a nostalgia. Porque a partir de agora nós vamos voltar para uma era da televisão que talvez nunca mais exista. Silvio Santos. Como um simples camelô das ruas do Rio de Janeiro, conseguiu se transformar no maior apresentador da história da televisão brasileira. A história de Silvio Santos parece roteiro de filme. Nascido Senhor Abravanel. Bem, meu nome completo é Senhor Abravanel. E é Senhor porque... Em 12 de dezembro de 1930, filho de imigrantes judeus sefarditas, Silvio começou trabalhando nas ruas vendendo canetas e pequenos objetos. Mas desde jovem já tinha algo diferente, uma habilidade impressionante para conversar, improvisar e prender a atenção das pessoas. O talento chamou a atenção do rádio e, pouco tempo depois, da televisão. Nos anos seguintes, Silvio virou um fenômeno nacional. O programa Silvio Santos dominava os domingos. O Baú da Felicidade virou febre e milhões de famílias brasileiras cresceram ouvindo sua voz e suas risadas inconfundíveis. Mas ele queria mais do que apresentar programas. Em 1976, fundou o SBT e construiu um verdadeiro império da televisão brasileira. Só que o tempo passou. Nos últimos anos, a saúde fragilizada foi afastada. Uma corda que mede a saúde da pessoa. Como é que é isso? É assim, ó, vem aqui, Silvio. Afastando Silvio das telas. E então veio a notícia que chocou o país. Em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, Silvio Santos... A morte de Silvio Santos aos 93 anos. Morreu em São Paulo, vítima de broncopneumonia causada pelo vírus H1N1. O Brasil inteiro parou. Artistas choraram, emissoras mudaram a programação e milhões de brasileiros sentiram como se uma parte da própria infância tivesse ido embora junto com ele. Porque a verdade é uma só. Dificilmente a televisão brasileira verá outro fenômeno como o Silvio Santos. Gugu Liberato. Durante muitos anos, Gugu Liberato foi visto como o sucessor natural de Silvio Santos. E o mais curioso é que tudo começou quando ele ainda era adolescente. Nascido em São Paulo em 10 de abril de 1959, filho de imigrantes portugueses, Gugu escrevia cartas para Silvio Santos sugerindo ideias de programas para o SBT. As sugestões chamaram tanta atenção que ele acabou sendo contratado ainda muito jovem. Começou nos bastidores, mas rapidamente mostrou um talento enorme para a televisão. Agora o programa do Gugu! Carismático, rápido no improviso e muito popular, Gugu virou um dos maiores apresentadores do Brasil nos anos 1990 e 2000. O Domingo Legal era líder de audiência. Vivo mais um! E parava o país aos domingos. Quadros como o Táxi do Gugu e as provas de palco transformaram o programa em um fenômeno da TV brasileira. Mas a carreira dele também enfrentou turbulências. Em 2000, acusações envolvendo suposto assédio contra camareiras abalaram sua imagem e marcaram uma mudança em sua trajetória. Depois da ida para a Record em 2009, Gugu nunca mais conseguiu repetir o mesmo impacto dos anos de auge. E então aconteceu algo inacreditável. Em novembro de 2019,
Gugu sofreu uma queda grave em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, enquanto tentava consertar um ar-condicionado. O traumatismo craniano foi fatal. No dia 21 de novembro de 2019, aos 60 anos, Gugu Liberato morreu. A assessoria do apresentador de TV Augusto Liberato acaba de confirmar a morte de Gugu. A notícia chocou o Brasil inteiro, porque ninguém imaginava que um dos maiores nomes da televisão brasileira partiria de forma tão repentina e absurda. Hebe Camargo. Quando se fala em televisão brasileira, existe um nome que durante décadas foi sinônimo de elegância, carisma e poder feminino diante das câmeras. Hebe Camargo não era apenas famosa, ela era considerada a rainha da TV brasileira. Nascida em Taubaté, São Paulo, em 8 de março de 1929, Hebe começou a carreira ainda muito jovem, no rádio. Mas foi na televisão que ela se transformou em um fenômeno nacional. Com seu jeito espontâneo, seus famosos selinhos e entrevistas descontraídas, conquistou gerações inteiras de brasileiros. Hebe passou por várias emissoras, incluindo Globo, Band e SBT, sempre mantendo enorme prestígio. Ela entrevistava artistas, políticos e empresários com a mesma naturalidade, criando momentos históricos na televisão brasileira. Durante décadas, parecia impossível imaginar a TV sem Hebe Camargo. Mas o tempo começou a cobrar seu preço. Nos últimos anos de vida, problemas de saúde se tornaram frequentes. Em 2010, ela enfrentou um câncer no peritônio e passou por tratamentos intensos. Mesmo debilitada, continuou trabalhando e aparecendo na televisão sempre que podia. Só que em 29 de setembro de 2012, aos 83 anos, Hebe morreu em sua casa em São Paulo. A notícia abalou profundamente o país, porque junto com Hebe, parecia que uma parte da era de ouro da televisão brasileira também estava indo embora. Chacrinha. Se existiu alguém que transformou a televisão brasileira em um verdadeiro espetáculo caótico e inesquecível, esse homem foi Chacrinha. José Abelardo Barbosa de Medeiros nasceu em Surubim, Pernambuco, em 30 de setembro de 1917. Antes da fama, tentou estudar medicina, mas acabou abandonando tudo e entrando no rádio. E foi ali que nasceu um dos comunicadores mais irreverentes da história do Brasil. Quando chegou à televisão, Chacrinha simplesmente revolucionou o entretenimento. Com roupas extravagantes, buzina na mão e frases que viraram parte da cultura brasileira, Meu filho, eu estou aqui para conduzi-lo e não para explicar. Ele comandava programas que pareciam um carnaval ao vivo. O Cassino do Chacrinha virou febre nacional nas tardes de sábado. Foi no palco dele que muitos artistas tiveram uma das primeiras grandes oportunidades da carreira. Nomes como Roberto Carlos, Para vocês, o meu amigo Roberto Carlos. Raul Seixas e Clara Nunes passaram pelo programa antes de explodirem no país inteiro. Mas por trás da energia explosiva, existia um homem que destruía a própria saúde. Chacrinha fumava até 7 maços de cigarro por dia. Em 1971, precisou remover um pulmão inteiro, mas mesmo assim continuou trabalhando. Nos últimos meses de vida, já bastante debilitado, ainda insistia em gravar seus programas. Até que em 30 de junho de 1988, aos 70 anos, sofreu um infarto em casa e morreu. Mais de 30 mil pessoas acompanharam o enterro no Rio de Janeiro, porque Chacrinha não era apenas um apresentador, ele era praticamente a própria televisão brasileira. Jô Soares. Poucos homens na televisão brasileira conseguiram transmitir tanta inteligência e carisma ao mesmo tempo quanto Jô Soares. Nascido no Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 1938, Jô era muito mais do que um apresentador. Falava vários idiomas, escrevia livros, fazia humor, atuava, dirigia peças e ainda se tornou um dos entrevistadores mais respeitados do Brasil. Antes de dominar os talk shows, Jô brilhou em programas de humor como Viva o Gordo e Planeta dos Homens,
criando personagens que marcaram gerações. Mas foi no comando do Jô Soares 11h30 no SBT que ele entrou definitivamente para a história da televisão brasileira. Durante anos, o programa virou referência nacional. Políticos, artistas, atletas e celebridades do mundo inteiro passaram pelo sofá de Jô. Seu jeito inteligente, sarcástico e ao mesmo tempo acolhedor transformava entrevistas simples em conversas memoráveis. Depois veio o programa do Jô, na Globo, onde permaneceu até se aposentar da televisão em 2016. Mas os últimos anos de vida foram difíceis. Em 2014, Jô sofreu uma das maiores dores que um pai pode enfrentar. Perdeu o único filho, Rafael, aos 50 anos. A tragédia abalou profundamente o apresentador. Em 5 de agosto de 2022, internado em São Paulo para tratar uma pneumonia, Jô Soares morreu aos 84 anos. O Brasil inteiro sentiu o impacto, porque junto com Jô parecia morrer também uma geração de apresentadores que transformava a conversa em arte. Bolinha. Muito antes da televisão virar um ambiente sofisticado e cheio de regras, existia um apresentador que conquistou o Brasil sendo exatamente o oposto disso. Simples, espontâneo e popular. Bolinha virou um dos rostos mais queridos da TV brasileira. Edson Cabarite nasceu em Bauru, São Paulo, em 16 de julho de 1936 e teve uma infância extremamente humilde. Antes da fama, trabalhou como engraxate, feirante, cobrador de ônibus e até vendedor de velas para cemitério. Parecia impossível imaginar que aquele homem, um dia, se tornaria um fenômeno da televisão. A grande virada aconteceu em 1967, quando assumiu um programa de auditório na TV Excelsior após a saída de Chacrinha. Poucos anos depois, nasceu o Clube do Bolinha, na Band, programa que ficou no ar por 2 décadas e marcou época na televisão brasileira. As famosas boletes, as brincadeiras de auditório e os quadros musicais fizeram um enorme sucesso. Muitos artistas sertanejos e cantores populares passaram pelo palco de Bolinha antes da fama nacional. Mas o tempo passou, a televisão mudou e o programa acabou chegando ao fim em 1994. Aos poucos, aquele apresentador que durante anos esteve presente nos domingos brasileiros começou a desaparecer da mídia. Em 1º de julho de 1998, aos 61 anos, Bolinha morreu em São Paulo vítima de câncer no aparelho digestivo. E para muita gente, foi como assistir ao desaparecimento definitivo de uma das fases mais nostálgicas da televisão brasileira. Flávio Cavalcante. Enquanto muitos apresentadores apostavam apenas no humor e na descontração, Flávio Cavalcante construiu fama sendo duro, polêmico e completamente imprevisível. Nascido no Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 1923, começou no rádio nos anos 1940 e rapidamente chamou atenção pelo jeito elegante e direto de se comunicar. Mas foi na televisão, principalmente nos anos 1960 e 1970, que virou um dos homens mais poderosos da TV brasileira. O programa Flávio Cavalcante dominava os domingos e reunia milhões de telespectadores. Só que havia um detalhe que fazia todo mundo comentar sobre ele. Quando não gostava da apresentação de algum cantor, Flávio quebrava o disco ao vivo na frente das câmeras. Aquilo chocava o público e aterrorizava artistas iniciantes. Ao mesmo tempo, vários nomes importantes da música brasileira passaram pelo programa e ganharam projeção nacional graças a ele. Flávio também acumulou polêmicas políticas. Apoiou o golpe militar de 1964, mas anos depois entrou em conflito com a própria censura da ditadura, chegando a ter o programa suspenso. Mas o destino dele foi tão inesperado quanto sua personalidade. Em 22 de maio de 1986, durante uma gravação, Flávio passou mal nos bastidores logo após chamar o intervalo comercial.
Dias depois, em 26 de maio de 1986, morreu aos 63 anos em São Paulo. A morte repentina chocou o país e encerrou a trajetória de um dos apresentadores mais temidos e influentes da televisão brasileira. Raul Gil. Em uma televisão onde quase todos os grandes apresentadores desapareceram com o tempo, Raul Gil se tornou uma das raras exceções. Nascido em São Paulo em 27 de janeiro de 1938, filho de imigrantes espanhóis, Raul começou no rádio ainda jovem e logo encontrou seu espaço nos programas de auditório. Com seu jeito sério, mas ao mesmo tempo próximo do público, construiu uma carreira gigantesca na televisão brasileira. Durante décadas, comandou programas de calouros que revelaram inúmeros artistas. Cantores, humoristas e crianças talentosas passaram pelo palco de Raul Gil antes da fama. Seu programa virou tradição para muitas famílias brasileiras. Mas existe algo triste na história dele. Mesmo continuando na televisão por tantos anos, Raul viu o mundo que ajudou a construir desaparecer aos poucos. A nova geração praticamente não conhece os programas de auditório clássicos e muitos jovens sequer imaginam a importância que ele teve para a TV brasileira. Hoje, com 88 anos, Raul Gil ainda é lembrado pelo público mais antigo, mas já muito distante do impacto gigantesco que teve nas décadas passadas. Um dos últimos sobreviventes de uma era que praticamente deixou de existir. Moacir Franco. Teve um ano na década de 80 em que as coisas andavam muito difíceis para mim. Tive muitos contratempos financeiros, fiz bobagem. Hoje, muita gente conhece Moacir Franco apenas como ator ou humorista. Mas o que pouca gente lembra é que ele também foi um dos grandes apresentadores de auditório da televisão brasileira. Moacir nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em 5 de outubro de 1936 e construiu uma carreira extremamente versátil. Ô, dona! Oi! Ela vai ter que descer. Vou ter que trocar o pneu. Cantava, compunha, fazia humor, atuava e apresentava programas de enorme sucesso nas décadas de 1960, 1970 e 1980. O Moacir Franco Show marcou época em várias emissoras. Seu jeito espontâneo e popular conquistava o público com facilidade, transformando ele em um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira naquele período. Mas, assim como aconteceu com muitos nomes dessa geração, o passar do tempo foi afastando Moacir dos holofotes. As novas gerações praticamente deixaram de conhecer sua importância para a história do entretenimento no Brasil. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão triste. Porque, diferente de muitos dessa lista, Moacir Franco ainda está vivo. Em 2026, aos 89 anos, ele segue acompanhando uma televisão completamente diferente daquela que ajudou a construir. Uma televisão que muitas vezes parece ter esquecido os próprios pioneiros. Agnaldo Raiol. Durante muitos anos, bastava Agnaldo Raiol abrir a boca para o Brasil inteiro parar para ouvir. Dono de uma voz poderosa e extremamente marcante, ele virou um dos artistas mais populares da televisão brasileira nas décadas de 1960 e 1970. Nascido no Rio de Janeiro em 3 de maio de 1938, Agnaldo começou a carreira ainda criança e rapidamente se destacou no rádio e na televisão. Além de cantor, também apresentou programas de auditório que fizeram enorme sucesso, principalmente entre o público mais tradicional. Seu estilo elegante e sua voz de barítono transformaram Agnaldo em um símbolo de uma era mais clássica da TV brasileira. Mas com o passar dos anos, seu espaço foi diminuindo. As novas gerações quase não conheciam mais aquele artista que um dia foi tão gigante, e o final de sua história acabou sendo extremamente triste. Em 2024, Agnaldo sofreu uma queda grave dentro de casa e bateu a cabeça. O traumatismo craniano causado pelo acidente acabou levando à sua morte em 4 de novembro de 2024,
aos 86 anos. O cantor Agnaldo Raiol morreu em decorrência de complicações depois de uma queda no banheiro. Segundo um produtor que trabalhava com ele, essa queda aconteceu durante a madrugada aqui na Zona Norte de São Paulo, no apartamento dele. Ele foi trazido aqui para um hospital também na Zona Norte da cidade, chegou a ser entubado, inclusive, enfim, socorrido, mas infelizmente ele não resistiu às complicações desse ferimento. Uma despedida silenciosa para um homem que durante décadas foi uma das vozes mais famosas do Brasil. Carlos Imperial. Tem muitas garotas, para mim é normal, eu sou bom. Pouca gente da nova geração imagina, mas Carlos Imperial ajudou a mudar completamente a música e a televisão brasileira. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, em 24 de novembro de 1935, Carlos Imperial era um verdadeiro fenômeno da comunicação. Cantava, compunha, produzia artistas e apresentava programas de auditório com um estilo irreverente e provocador que chamava atenção por onde passava. Nos anos 1960, foi um dos grandes responsáveis por aproximar o rock da televisão brasileira. Também ajudou a revelar artistas que mais tarde se tornariam gigantes da música nacional, como Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Mas o jeito explosivo e polêmico de Carlos Imperial também trouxe muitos conflitos ao longo da carreira. Com o passar dos anos, foi perdendo espaço na televisão e ficando cada vez mais distante dos holofotes. No início da década de 1990, sua saúde já estava bastante debilitada. Em 4 de novembro de 1992, aos 56 anos, Carlos Imperial morreu no Rio de Janeiro, vítima de miastenia grave, uma doença neuromuscular severa. Um fim doloroso para um homem que viveu praticamente a vida inteira buscando os aplausos da televisão. J. Silvestre. Meus caros amigos da TV Tupi Canal 4, depois de longo tempo eu volto à casa aonde me formei profissionalmente na televisão. E vou dedicar a essa minha tarefa todo o meu conhecimento e todo o meu esforço. E o primeiro lançamento dessa nova filosofia artística. Hoje quase ninguém fala sobre J. Silvestre. Mas houve uma época em que ele era um dos nomes mais respeitados da televisão brasileira. João Silvestre nasceu em Salto, interior de São Paulo, em 14 de dezembro de 1922, filho de imigrantes italianos. Começou no rádio nos anos 1940. A essa minha tarefa, todo o meu conhecimento e todo o meu esforço. E o primeiro lançamento dessa nova filosofia artística. E rapidamente ganhou destaque pela voz forte e pela presença marcante diante dos microfones. Quando migrou para a televisão, virou um dos grandes apresentadores de auditório do país. Passou por emissoras importantes, como a TV Excelsior, e participou de programas que ajudaram a consolidar o entretenimento popular brasileiro. Mas, como aconteceu com muitos pioneiros da televisão, o tempo foi apagando sua imagem das telas. Aos poucos, J. Silvestre desapareceu da mídia e acabou vivendo longe do Brasil nos últimos anos de vida. Pouca gente sabe, mas ele morreu praticamente no anonimato, em Fort Lauderdale, na Flórida, em 7 de janeiro de 2000, aos 77 anos. Longe das câmeras, longe do público e distante do país que um dia o transformou em estrela da televisão. Manuel de Nóbrega. Muito antes de Silvio Santos dominar os domingos e antes de Chacrinha virar fenômeno nacional, já existia um homem ajudando a construir os primeiros passos do entretenimento popular brasileiro. O nome dele era Manuel de Nóbrega. Nascido em Niterói, Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 1913, Manuel começou no rádio nos anos 1930 e rapidamente virou referência em programas humorísticos e de auditório. Era um homem extremamente versátil, apresentador, ator, compositor, empresário e escritor.
Na televisão, ajudou a criar formatos que mais tarde seriam usados por praticamente todos os grandes comunicadores do Brasil. E existe um detalhe que pouca gente conhece. Manuel de Nóbrega foi um dos grandes parceiros de Silvio Santos no início da construção do SBT. Quando Silvio conseguiu a concessão da emissora em 1975, Manuel deveria ocupar um cargo importante na nova televisão. Mas o destino acabou sendo cruel. Pouco antes de ver o sonho do SBT se tornar realidade, Manuel descobriu um câncer. A doença avançou rapidamente e, em 17 de março de 1976, ele morreu aos 63 anos. Hoje, seu nome raramente aparece nas conversas sobre televisão. Mas sem Manuel de Nóbrega, talvez a história do entretenimento brasileiro tivesse sido completamente diferente. Faustão. Mas não temos toda essa mordomia aqui, né? Aliás, o homem já está de jaquetão. Eu acho que ele não tem que ser candidato a prefeito, tem que ser candidato, no mínimo agora. Durante mais de 3 décadas, parecia impossível ligar a televisão no domingo sem ouvir aquela voz forte e acelerada de Fausto Silva. Aí, é faixa, é. Deste lado, a casa do senhor Silvio Santos, el dono de la urna de la felicidade em Brasil. Para muita gente, ele simplesmente era o Domingo Brasileiro. Fausto nasceu em Porto Ferreira, São Paulo, em 2 de maio de 1950 e começou a carreira no rádio antes de migrar para a televisão, mas foi em 1989, ao assumir o Domingão do Faustão na Globo, que sua vida mudou completamente. O programa virou um fenômeno nacional. Quadros como Arquivo Confidencial, Dança dos Famosos e videocassetadas marcaram gerações inteiras. Durante anos, Faustão dominou a audiência e se transformou em um dos homens mais poderosos da televisão brasileira. Seu jeito explosivo, as broncas ao vivo, os improvisos e os famosos bordões fizeram dele uma figura única no entretenimento brasileiro. Mas o tempo começou a mudar tudo. Depois de décadas no topo, Faustão deixou a Globo em 2021 e foi para a Band tentando recomeçar em uma nova fase da carreira. Só que os problemas de saúde começaram a preocupar o público. Em 2023, o Brasil ficou chocado. E o apresentador Faustão teve uma infecção na perna e precisou ser internado. A cirurgia mobilizou o país inteiro. Pouco tempo depois, Faustão ainda enfrentou problemas renais e precisou passar também por um transplante de rim. Aquele homem que durante anos parecia indestrutível, agora lutava silenciosamente pela própria saúde. Hoje, mesmo ainda muito respeitado pelo público, Faustão já vive distante da força gigantesca que teve na televisão brasileira. E para muitos fãs, ver um dos maiores apresentadores da história afastado das telas é como assistir ao fim definitivo de uma era da TV brasileira. E aí, qual desses apresentadores mais marcou a sua infância ou juventude? É impressionante perceber como homens que um dia dominaram a televisão brasileira, movimentaram multidões e entravam diariamente na casa de milhões de pessoas, acabaram sendo vencidos pelo tempo, pela doença ou simplesmente pelo esquecimento. Silvio Santos, Chacrinha, Hebe Camargo, Jô Soares, Gugu Liberato e tantos outros ajudaram a construir uma era da televisão que talvez nunca mais volte a existir. Hoje as telas mudaram, o público mudou e a internet transformou completamente o entretenimento. Mas as memórias que esses apresentadores deixaram continuam vivas no coração de milhões de brasileiros. Agora eu quero saber de você. Qual programa mais dava saudade? E qual desses finais mais te chocou? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.